Boa tarde, irmãos e irmãs. Vamos iniciar mais essa catequese. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a questão do dízimo e das ofertas em tempo de pandemia, mas não só em tempo de pandemia, também uma visão geral e um entendimento para a nossa comunidade, tá bem? Sei que ainda tem muitas pessoas que ainda não entenderam o que a Igreja Católica fala sobre o dízimo e as ofertas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Amém. Santa Maria, esperança nossa, sede da sabedoria, rogai por nós. São Sebastião, rogai por nós. Muito bem. Eu achei por bem fazer esta catequese hoje. Eu sei que melhorou. Eu sei que nós já há algum tempo que eu não faço, né, por algumas questões e também porque achei que outros vídeos eram mais importantes estar mandando para vocês, com padres que têm um pouco mais de conhecimento do que eu. Mas eu achei por bem fazer este vídeo, principalmente por conta dessa situação que nós estamos passando, que não é uma situação nada fácil, e aproveitando também esse tempo para dar uma instrução sobre o dízimo e as ofertas. Para entender um pouquinho isso, né? Eu sei que tem às vezes há pessoas nas comunidades que têm o coração muito fechado para o dízimo, porque ainda não entenderam, né? Ainda não entenderam o seu papel de cristão. Esse é o grande problema nas nossas comunidades hoje, pessoas que ainda não entenderam qual é o seu papel diante da igreja, diante de Deus e diante também da igreja. Então eu quero iniciar esta catequese com uma frase muito bonita de um santo espanhol chamado São João da Cruz, um santo maravilhoso. Aqueles que puderem pesquisar a sua vida, seria muito bom, né? São João da Cruz, ele tem uma frase nos seus escritos que diz: ao entardecer desta vida serás examinado no amor. Ao entardecer desta vida, serás examinado no amor. Então, pegando de quando nós nascemos, né? Vamos lá atrás. Quando nós nascemos numa família cristã, a maioria de nós, e quando nós nascemos dentro daquela felicidade dos nossos pais, a primeira coisa que eles pensam é nos levar para sermos batizados. Primeira coisa. E aí somos batizados. E aí vai passando o tempo da nossa vida, aqueles que abraçaram o matrimônio antes um pouco, depois vão para a catequese, e aí recebem a primeira Eucaristia, e depois são crismados, e recebem o sacramento da reconciliação, podem se confessar, né? E depois aqueles que vão para o matrimônio recebem então o sacramento do matrimônio, e aqueles que vão para a vida religiosa recebem a consagração na vida religiosa, os sacerdotes o sacramento da ordem, né? E depois e aí no entardecer da nossa vida, quando estamos doentes, temos o consolo do sacramento da unção dos enfermos, e aí quando chega a nossa hora de fecharmos os olhos para esta vida e abrirmos diante de Jesus na glória do céu, no nosso julgamento, nós recebemos a igreja, ela nos encomenda, né? Nos encomenda a nossa alma diante de Deus e faz todas as orações de encomendação para nós, para perdoar os nossos pecados e tudo mais. E se recebemos a unção dos enfermos ali também, em artículos mortis, todos os nossos pecados são perdoados. Ou seja, a Igreja Católica, ela é uma instituição divina, ela nasceu do coração aberto de Cristo, ok?
É bom pensarmos nisso. E nós só fomos feitos filhos de Deus no dia do nosso batismo. A pia do batismo da igreja, ela simboliza o útero da igreja. Quando a mulher dá à luz, a primeira coisa que rompe é a bolsa, sai água, não é assim? Nós somos renascidos nas águas do batismo. É ali que a igreja deu a luz a nós e nos fez filhos de Deus. Da união de Cristo com a igreja nasce nós, seus filhos. Cristo que deu a vida por nós na cruz, Cristo que instituiu a igreja, da onde nasce os seus filhos. Para quê? Para viverem na santidade, para participarem de toda a vida divina que nos é dada pelos sacramentos, que eu já enumerei os sacramentos aqui, os 7 sacramentos, que vão nos preparando para quando nós fecharmos os olhos desta vida, nós partirmos para Deus em estado de graça. Esta é a missão da igreja para nós. Ou seja, a igreja é a nossa mãe. É a igreja que gera os filhos para Deus. Olha que coisa bonita isso, né? Olha que coisa maravilhosa. Por que eu estou dizendo isso? Para falar sobre o dízimo. Porque nós somos chamados, irmãos, a tomarmos consciência que somos filhos de Deus e da igreja. A igreja é nossa mãe. A igreja está presente na nossa vida do momento em que nós nascemos para este mundo até o momento que nós partimos deste mundo. Através dos sacramentos, através das suas orações para nós, do seu auxílio para nós. Então, a primeira coisa que nós devemos tomar conhecimento, tomar consciência, é que todos nós somos filhos desta mãe que nos ama e que na casa da igreja, a igreja, a instituição, esta instituição divina, ela nos dá todos os meios para nós vivermos na graça de Deus, para nós buscarmos a santidade neste mundo, para vivermos a vida divina de Cristo já aqui na terra, e assim nos prepararmos para partirmos para Deus em estado de graça. Então a igreja, ela nos dá todos esses bens espirituais que nos ajuda, que nos sustenta, que nos anima, né? Para partirmos quando chegar a nossa hora para Deus. Então ela está presente na nossa vida, repetindo, da hora que nós nascemos, à hora que nós morremos. E nós, como seus filhos, nós temos deveres para com Deus e para com a igreja. O nosso primeiro dever e o primeiro chamado que o nosso Pai faz para nós, através da igreja, é o chamado universal à santidade. Não tem como fugir disso. Somos chamados a ser santos. E onde que nós vamos aprender a ser santos? Na igreja, fazendo parte da igreja, professando a fé da igreja. Isso é importantíssimo. Professando a fé da igreja, da mãe igreja, católica, apostólica, romana. Este é o nosso dever como filhos. Nosso primeiro dever como filhos. Ok? Então está aí. Nosso primeiro dever como filhos é este. É abrirmos o nosso coração e acolhermos esse chamado universal à santidade. Buscarmos ser santos, buscarmos ser filhos obedientes, buscarmos estar com os ouvidos abertos para aquilo que a igreja, para aquilo que a mãe igreja nos ensina, ok? Porque aquilo que a mãe igreja nos ensina é o próprio Deus que inspira a igreja e fala para nós, porque a igreja nasceu do coração de Cristo, na cruz. E o próprio Cristo através da igreja, ou seja, a igreja é a extensão de Cristo na terra. Olha que maravilha. E eu e você, batizados que somos filhos da igreja. Então,
Nosso primeiro dever é o dever de sermos santos, buscarmos a santidade de vida. E tem tantos outros deveres, mas aqui vem este dever que eu quero elencar, que é um dever do cristão, que está aqui no nosso catecismo da Igreja Católica. Aqueles que não têm o catecismo, adquiram o catecismo, nós temos para vender ali na Secretaria Paroquial por R$30, tá bem? O catecismo da Igreja Católica. E o quinto mandamento, lembrando que nós temos 5 mandamentos da igreja, mas o quinto mandamento é um dever, e está colocado aqui no catecismo, é um dever do fiel católico, é um dever do filho. E diz assim, no número 2043 do Catecismo da Igreja Católica: o quinto mandamento, ajudar a igreja em suas necessidades, recorda aos fiéis que eles devem ir ao encontro das necessidades materiais da igreja, cada um conforme as próprias possibilidades. Vou ler de novo. O quinto mandamento, ajudar a igreja em suas necessidades, recorda aos fiéis, aos filhos, que eles devem ir ao encontro das necessidades materiais da igreja, cada um conforme as próprias possibilidades. Ou seja, ajudar a paróquia, ou também aqui se estende a todas as nossas capelas, ajudar a paróquia e as capelas, né? Ou seja, as comunidades, a igreja toda em geral, ajudar a igreja é uma obrigação natural de todos os filhos, é uma obrigação natural de todos os fiéis, ok? Então aqui está uma obrigação, é uma obrigação natural de todos os fiéis. Nosso problema hoje, que nós enfrentamos, não só eu que enfrento, mas a maior parte dos sacerdotes, e na verdade, quase em todas as paróquias, nós nos deparamos com este problema, é que as pessoas hoje, por conta dessa cultura terrível que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo, esta cultura distorcida, a distorção dos valores e tudo mais, é que a maior parte uma parcela de pessoas, não a maior parte, mas uma parcela de pessoas, elas concebem, elas acham que elas têm todos os direitos, né? Principalmente dentro da igreja, tem todos os direitos. Elas acham que é uma obrigatoriedade do sacerdote fazer aquilo que elas querem e do jeito que elas querem, né? Então esse é um grande problema, e acham que não tem dever nenhum, né? Ficam isentas dos deveres. Por que elas se sentem isentas dos deveres? Porque não se sentem filhos, porque não entenderam a fé da igreja, porque não entenderam que a igreja é sua mãe, que a igreja os ama, que Deus os ama com loucura divina. Mas qual é o problema? O problema é quando eu, filho, quero viver como pródigo. Não venho à missa, não participo, não quero buscar a santidade na minha vida. Este é o grande problema. Não me sinto parte da igreja. Só venho, ou senão, eu só busco uma vida na igreja na hora que a coisa está aqui. Ou pior, né? Tem uma outra situação pior. Às vezes, aqueles ou aquelas que estão até na missa, que às vezes até rezam, né? Mas não entenderam que são filhos da igreja, que buscam na igreja um bem-estar, que buscam na igreja um cargo, que olham para a igreja como um grande palco aonde as pessoas se apresentam, e que aqueles que se apresentam mais bonitinho recebem elogios, recebem confetes. Pessoas que buscam na mãe igreja aproveitar da mãe, né? Aproveitar da mãe. Isso é pior, isso é bem pior, né? Porque está dentro, está ouvindo a palavra de Deus e não se convertem, têm o coração endurecidos, como aqueles fariseus e mestres da lei que
viam, ouviam e não abriram o coração a Deus. E acabaram levando Jesus à morte. É o que nós temos visto, ouvido nos evangelhos da Semana Santa, né? Dessa semana, desde Domingo de Ramos. Então, este é o grande problema. As pessoas que se sentem, que acham que a igreja, se sentem no direito dentro da igreja, mas não se sentem com dever nenhum para com a mãe igreja. Então, isso é um grande problema. Aqui tem uma questão de falta de conhecimento, de falta de amor, porque nós só vamos amar aquilo que nós conhecemos. Entendeu? Por isso que eu comecei lá falando de quando nós nascemos, que somos gerados para Deus através do batismo na igreja da nossa mãe. Então, é um dever natural de nós católicos, de todos nós fiéis católicos, de sustentar a igreja. E como que vai se dar isso? Vai se dar isso através do dízimo, das ofertas e também dos eventos. Principalmente nós aqui no interior, nós temos os eventos, estamos nesta construção, né, que já vai aí para 8 anos, eu acredito que é 8 anos, ou 8 ou 6, ou alguma coisa assim. Estamos aí, e quem que vai terminar esta igreja? É o povo, é os filhos, né? Então, como que eu ajudo